Olá, sejam bem-vindos ao canal 85-Bit Developer. Eu sou o professor Celso Araújo Fonte e essa é a nossa sexta aula do curso completo de PHP. E esta é a segunda parte da aula de orientação a objetos. Bem, na aula anterior falamos sobre classes, objetos, atributos, métodos e visibilidade. Na aula de hoje começaremos a falar sobre atributos estáticos. Bem, o que são atributos estáticos? Até o presente momento, todos os atributos declarados no escopo da classe permitem que cada objeto possa ter um estado diferente. Isso é, se eu crio um atributo nome, tá, numa classe pessoa, eu crio a possibilidade de cada instância de pessoa, né, ela, por sua vez, cada um possuir um nome diferente. Entretanto, existe a possibilidade de criar um atributo, tá, que ele se torna praticamente uma variável da classe. E caso, tá, o programador ele queira optar por acessar, tá, esse valor a nível de instância, não só acessar, mas modificar, esse valor ele é compartilhado por todas as instâncias. Por quê? Porque no fundo, esse valor não pertence à instância, não é um atributo da instância, mas é um atributo da classe. Tá? Vamos ver como isso funciona lá no PHP. Pois bem, eu tenho aqui uma classe, teste, tá? Onde eu poderia colocar um atributo normal, nome, mas vou optar por criar um atributo estático, tá? Chamado status, tá? E ele terá um valor padrão online, tá? Uma string online. Pois bem, a priori posso criar instâncias de teste sem problema nenhum. T é igual a new teste e atribuir um valor, por exemplo, para nome. Nome igual a teste1. T1, perdão, T2 é igual a new teste. T2 é igual a teste2. Até aí sem problema nenhum. Entretanto, o atributo estático ele tem uma peculiaridade. Qual é a peculiaridade? Ele, na verdade, é um valor da classe. Pode até ser acessível não usando o Object Operator, tá? Se nós tentarmos aqui, ó, T1 setinha status é igual a offline, tá? O que acontece? Ele diz que nós tentamos acessar, tá, um atributo estático num contexto como se ele não fosse estático. Por quê? O atributo estático é um valor, tá? É um atributo da própria classe. E para isso eu preciso usar um operador, tá? Que é um operador especial, que é o 4 pontos. Tá? Com esse operador de 4 pontos, eu sou capaz, tá, de acessar o atributo, colocando aqui o dólar. Aqui, ó, T1 4 pontos, dólar status. Com isso, o que eu fiz? Eu modifiquei aquele valor. Se eu pedir, tá, mostrar o valor de status acessando uma outra instância, observem que a modificação que eu fiz aqui é refletida aqui. Por quê? Porque, na verdade, esse valor ele é compartilhado por todas as instâncias, porque, novamente, um atributo estático é um atributo da própria classe. Observem que esse atributo realmente é da classe, tanto é que eu posso acessar ela diretamente pelo nome da classe. Então está aqui, ó, tá? Posso acessá-la diretamente pelo nome da classe. Beleza? Então o atributo estático ele tem essa capacidade de ser um valor a nível de classe, não só a nível de instância. Beleza? Eu também posso ter métodos estáticos. O que são métodos estáticos? Eles têm, tá, uma característica parecida com os atributos estáticos. Eu posso acessar diretamente pela classe, sem problema nenhum. Tá?
Porém, eles têm uma peculiaridade. Em momento nenhum eu posso usar o this dentro de um método estático. Por quê? Porque ele é um método da própria classe. Então, como ele é uma coisa estática e não dinâmica, não faz sentido eu usar o this, que é para acessar o objeto corrente, dentro de um método estático. Se nós tentarmos isso, vai ocorrer um erro. Então vamos lá. Criar um novo aqui. Classe útil. Tá? E vou criar um método. Public static function. Tá? Hoje, para pegar a data de hoje. E ele vai retornar, tá? O date de my. Beleza? Bem, eu posso, se eu quiser, acessar aqui direto, nem preciso criar instância nenhuma, útil hoje. E pronto, acabou. Já tenho o resultado que eu quero. Mas isso não me impede que o útil possa ter instâncias, inclusive atributos não estáticos, tá? Public nome, tá? Não tem problema. Posso chegar aqui e criar uma instância de útil, sem problema nenhum. Lá, new útil, atribuir um valor, tá? Num atributo que não é estático, sem problema nenhum, tá? E tentar acessar o método aqui, ó, pelo contexto da instância. Vamos ver o que vai acontecer. Ó. Útil hoje. Observem que, diferente do atributo estático, aqui eu posso usar o Object Operator, tá? Para acessar o método. Porém, se eu tentasse no meu código fazer algo como isso, ó, this nome, tá? Desse para dar um eco aqui, por exemplo, diz nome, o que acontece? Erro, usando diz quando não está no contexto de objeto, tá? Porque eu não posso usar o this num conceito estático. O this é algo dinâmico para ser usado para apontar para o objeto corrente, tá? Então eu não posso usar o this dentro de um método estático, beleza? Vamos lá. Bem, eu tenho algo similar, tá? Que são as constantes de classe. Nós vimos em algumas aulas passadas que podemos usar o define para criar uma constante, tá? Que é o oposto de uma variável, apesar de ter uma característica parecida de poder armazenar um valor e ter um nome, o valor nunca pode ser alterado, tá? A constante de classe ela tem uma característica parecida, isso é, o valor não pode ser modificado, tá? Porém, ele também tem uma similaridade com a constante, onde quando nós definimos constante, nós não utilizamos o $, tá? E na hora de usar uma constante numa classe, você também não vai utilizar o $, beleza? Então, vamos pegar esse exemplo aqui, levar lá para o triv_for_el. Então tá aqui, ó, classe matemática, tem uma constante π. Observem que não é $π, é π sem o $. Um valor 3,14. Beleza? E aqui eu tenho um método, tá? Utilizando o self, que ele é o contraponto do this. Enquanto o this serve para eu acessar o contexto de objeto, o self é o nome da própria classe. Seria a mesma coisa que fazer isso aqui. Matemática. Tá? Seria a mesma coisa. Ele tem essa utilidade de ser referência para a própria classe, enquanto o this é referência para o próprio objeto corrente. Beleza? Por que nós temos esse método aqui? É proposital. Aqui a descrição. Ó. Similar às constantes usando define, o valor de uma constante nunca pode ser alterado. O acesso é similar aos atributos estáticos, utilizando, né, o operador de acesso estático, que é o 4 pontos, porém sem o uso do $. Tá? Então aqui eu poderia direto, se eu quisesse, matemática, 4 pontos, π, tá? E já acessar o valor de π. Ou, se eu quisesse criar uma instância, sem problema nenhum, m igual a new matemática, tá? Poderia chegar aqui e fazer o seguinte, ó, echo, tem duas possibilidades. Uma é essa aqui, ó, echo m, valor de π, tá?
Possibilidade número 1. Possibilidade número 2 é criar um método e esse método acessar o valor de π. Eu tenho um cara intermediário. Então, tem um método aqui, ó, valor de π, tá? Que vai usar o self, que é uma referência para a própria classe, e pegar a constante, tá? Que é o π. Tá aqui, ó, 3,14. Beleza? Bem, continuando. A partir do PHP 7.1, ele permitiu que eu pudesse colocar visibilidade em constantes também, não só em atributos, mas em constantes também, tá? Então, se a gente mudar a visibilidade dessa constante, eu estou aqui no PHP 7.3, eu não conseguiria mais acessar aqui, ó, diretamente, ó. Vamos ver aqui, ó, as consequências, tá? Eu não consigo nem acessar nem aqui e nem aqui, porque agora é uma constante de visibilidade privada, só é acessível dentro do contexto da classe. Por isso, eu vou acabar sendo obrigado, tá, a ter um método público intermediário que me permita receber aquele valor. Valor de π. Então tá aqui, ó, 3,14. Perceberam? Eu tive que criar um intermediário público para acessar algo privado. Pois bem, eu tenho um modificador que me permite dizer que tanto um método, tá, quanto uma classe, elas, tá, não possam sofrer nenhum tipo de, no contexto da classe, herança, e no contexto do método, o nosso método overriding, que foi o tema da aula passada, tá? Como isso funciona? Vamos lá, vamos criar um aqui. Eu tenho uma classe, tá, chamada Py, beleza? E eu crio um método aqui, final public function faz algo, tá? Um método aqui que simplesmente imprime aqui oi, beleza? E eu vou tentar aqui criar uma classe filho e dar um extends, tá, para Py, e vou tentar fazer override e sobrescrever o método que eu herdei, tá? Vou colocar aqui a public function faz algo. E aqui, em vez de imprimir oi, ele vai imprimir olá, tá? Se for uma instância de filho. Bem, antes mesmo de criar a instância, vamos rodar. Aqui eu já tenho um erro. Ó. Não posso fazer override do método final, tá? Faz algo. Por quê? Essa é a versão final desse método. Ou eu simplesmente aceito a versão dele, isso é, fico por satisfeito de usar, ou, tá? Eu crio uma outra, mas fazer override desse método não posso, porque ele é a versão final. E não apenas isso. Eu posso também tornar a classe como sendo a última, tá, da taxonomia. Então, coloca aqui, ó, final class. O que isso acontece? Eu não posso ter herança da classe da Py, porque ela é a versão final. Então, ninguém pode usar extend nela. Então, observem que o final serve para isso. Se você, na lógica do seu programa, tá, você precisa garantir que ou quem vai herdar não possa fazer override, ou que aquela classe seja a versão final, isso é, a ponta, isso é, da taxonomia. Tá? O final é um modificador que permite esse recurso para a gente. Beleza? Vamos lá. Bem, eu tenho um tipo especial de classe, tá? Que é a classe abstrata. O que é a classe abstrata? Ela tem a característica, tá, de poder até conter atributos, métodos, sem problema nenhum, mas ela é uma coisa que não faz sentido, tá? Ela é algo tão abstrato que ela não faz sentido existir instâncias dela no seu domínio, no seu sistema. Por exemplo, aqui mesmo, se a gente pensar no contexto do Brasil, ou a pessoa é física ou é jurídica.
Crianças hoje em dia já saem até com o CPF, tá, da maternidade. Então, ou é empresa ou é pessoa física. Pois bem, as duas compartilham atributos similares, então valeria a pena ter uma classe, uma superclasse, em que eu pudesse herdar a mesma característica, tá, em comum para as classes filhas. Entretanto, no contexto, se a gente for criar um contexto aqui de um sistema de cadastro de pessoas, tá, no contexto brasileiro, não faz sentido existir uma pessoa. Ou ela é física ou ela é jurídica. Tem que ser um dos dois. Então, para evitar que exista, tá, essa inconsistência, eu vou tornar a pessoa uma classe abstrata. Tá? Então, vamos lá. Eu tenho aqui a classe pessoa com o atributo nome. Eu tenho aqui a classe pessoa física, tá? Recebendo herança de tudo que pessoa tem, um atributo CPF, mais o atributo nome, que ela herdou de pessoa, e pessoa jurídica, tá? Recebendo tudo que pessoa tem, mais o atributo CNPJ. Se eu tentar, como quem não quer nada, tá? Criar uma instância de pessoa puro, o que acontece? Eu tenho um erro. Por quê? Eu não posso instanciar uma classe abstrata. Então, se eu crio todo um conjunto de classes abstratas, alguém ou vai ter que criar uma especialização, tá? Ou eu já deixo já as especializações bases disponíveis para quem precisa utilizar essas minhas classes. E observem que eu posso colocar trechos de código aqui na minha classe abstrata sem problema nenhum. Ó. Public function, tá? Faz algo, tá? Vou colocar aqui echo oi, sem problema nenhum. E se eu criar uma instância de pessoa física, por exemplo, eu posso chegar aqui e chamar P1 setinha faz algo. Executar. Está lá o código do método que ele herdou, tá, da classe abstrata pessoa. Tá? Isso não tem problema nenhum. Só não posso criar instâncias de classes abstratas, beleza? Pois bem, o modificador abstrato, tá, o abstract, ele também serve para o contexto de métodos. Só que isso acarreta uma questão de lógica um pouco diferenciada. Por quê? Vamos voltar lá para o exemplo de pessoa. Eu criei aqui o método faz algo, tá? Eu poderia criar um método aqui, ó, public function, tá? Diz documento, tá? E o que acontece? O documento tá ou em pessoa física ou em jurídica. É algo que as minhas classes filhas vão ter que determinar isso. Como eu posso fazer para forçar com que elas implementem esse método? Pois bem, eu posso utilizar o recurso de tornar o método abstrato, tá? Abstract public function. Qual é a consequência disso? Consequência número 1. Esse método não pode ter código, porque ele é abstrato. É algo abstrato, então não faz sentido ele ter código. Consequência número 2. Observem aqui. Pessoa física contém um método abstrato e deve ser declarado como abstrato ou implementado. Isso é, ou eu declaro como abstrato e passo isso adiante, ou eu vou lá e implemento. Vou chegar aqui em pessoa física e fazer, ó, public function, tá? Diz documento. Colocar aqui, perdão, para ele dar um eco, diz CPF, tá? E vai ser a mesma coisa para pessoa jurídica. Public function diz documento, tá? Eco diz CNPJ. Beleza? Bem, isso permite agora que eu possa fazer o seguinte. Vou aqui atribuir um CPF aqui para a pessoa. 1, 2, 3, tá? Eu posso aqui, no caso do pessoa 1, chamar diz documento. Porque agora esse método foi implementado. Ele era abstrato na definição da classe pai, mas ele é concreto
na especialização dele. Nas especializações, no caso aqui, pessoa física e jurídica. Beleza? Pois bem, na orientação a objeto, além do recurso, tá, da classe, que serve para eu definir uma entidade, tá, e a partir dela eu criar meus objetos, minhas instâncias, eu tenho um outro recurso que se chama interface ou interface. O que são as interfaces? Elas permitem, tá, que eu possa definir um conjunto de comportamentos que deverão ser implementados, isso é, se eu quiser utilizar um objeto, tá, que seja do tipo daquela classe, aquela classe implementa aquela interface, eu tenho a garantia, tá, mesmo que não faça, às vezes o código significa fazer nada, mas eu tenho a garantia de que aquele conjunto de comportamentos estão implementados. Isso é, eu posso chamar aqueles métodos sem problema nenhum. Tá? Bem, uma das coisas que são bastante peculiares das interfaces é que nós vamos definir métodos, mas sem colocar código nenhum. Então lembra muito o que a gente acabou de usar agora há pouco, que são os métodos abstratos, onde eu só digo o nome do método, posso até dizer o tipo de entrada e a saída, os parâmetros, mas em momento nenhum eu tenho código. Tá? Então, os métodos da interface são muito parecidos, tá, com os métodos abstratos. Agora, o interessante é que, como a interface é uma coisa separada da classe, tá, eu posso ter lá minha hierarquia, pessoa física, e ter uma outra hierarquia que não tem nada a ver, tá? Robô, Android, não importa. E classes de diferente taxonomia, elas implementarem aquela interface. E eu posso ter uma lógica que eu possa só receber objetos que implementam aquela interface, porque eu garanto que aqueles métodos eu posso chamar eles sem ter o problema de dar um erro de método não definido. Tá? Outra característica muito interessante é que, pelo menos aqui no contexto PHP, a gente pode utilizar a herança múltipla, tá, com interface. E a gente pode colocar constante nas interfaces também. Tá? Vamos ver. Então tem aqui, ó, interface formatador, essa é a sintaxe, interface o nome, tá? E os métodos com a visibilidade, só que sem código nenhum, então, tá? Não tem as chaves, termina com ponto e vírgula. Quem implementar utilizando aqui, ó, implement, o nome da interface, é obrigado, parecido com o método abstrato, a implementar aquele método, tá? Então vamos lá. Eu tenho aqui uma interface, tá? Minha interface, tá? Que eu vou ter um método público chamado, tá, novamente, faz algo. Tá? Aqui, ó. Tem código? Não, não tem código nenhum. Tá? Pois bem, vou criar uma classe aqui, classe teste, a priori sem nada. Beleza? Observem aqui, sem problema nenhum. A partir do momento que eu utilizar a palavra-chave implement e colocar o nome de uma interface, o que me acontece? Eu sou obrigado, tá, a implementar ou declarar como abstrato todos os métodos que essa interface declara. Então, por exemplo, eu sou obrigado aqui a fazer um public function faz algo, tá? Mesmo que esse código, a priori, não faça nada. Mas pelo menos agora eu já não tenho mais o erro, tá? Porque eu implementei, mesmo que a implementação seja código nada, mas eu implementei. Se eu criar mais um aqui, é a mesma coisa. Public function faz outra coisa. Novamente, eu sou obrigado a implementar aquele segundo método. Tá? Novamente, sou obrigado a colocar faz outra coisa. Beleza? Isso tem bastante utilidade, a gente vai ver logo em seguida, depois da herança múltipla. Então vamos lá. Bem, com interface, eu posso fazer o seguinte. Eu posso ter duas interfaces, tá? E uma terceira interface que pode herdar
tá? Tudo que as outras duas têm. Diferente, tá? Do extend numa classe, aqui eu posso colocar, não no caso classe, mas mais uma interface sem problema nenhum. Então, se a gente levar esse código para lá, ó, observem aqui que eu tenho a interface paginador e a interface árvore. Eu posso, tá, receber herança de mais de uma interface, sem problema nenhum. Tá? A consequência, obviamente, é que se eu criar uma classe qualquer, tá, implementando essa interface que herda de mais duas, tá, essa árvore paginável, o que acontece? Eu sou obrigado a implementar dois métodos. O paginar, que ele herdou do paginador, e o get no raiz, que ele herdou do árvore. Beleza? Então, sim, eu posso usar extend com mais de um nome no contexto de interface. Tá? Aqui a herança múltipla funciona de boa. Bem, conforme eu havia salientado no início da conversa sobre interface, tá? Uma das grandes utilidades de utilizar interfaces é a possibilidade, tá, de você ter um conjunto de métodos aonde eles serão implementados, tá, em classes que implementam essa interface, só que essas classes podem estar em taxonomias completamente diferentes. Então aqui eu tentei bolar um exemplo, tá, o menor possível, para mostrar interface sendo colocada como type hint, tá, de um método de uma terceira classe, tá, aonde eu vou ter duas classes que implementam aquela interface. Tá? Então vamos lá. Eu tenho uma interface chamada sepultável, que ela diz o seguinte: ele tem um comportamento chamado calcular valor do caixão, tá? Que recebe um valor float e retorna um float. Pois bem, quem implementar essa interface vai ser obrigado a criar esse método recebendo float e devolvendo um float. Como ele vai fazer? Cada classe vai se preocupar com isso. Bem, eu criei duas classes que implementam essa interface. Está aqui, ó, implement sepultável, implement sepultável. Na classe felino, tá, o cálculo está sendo feito de um jeito, utilizando aqui só peso. Tá? Na classe pessoa, o cálculo está sendo feito de um outro jeito completamente diferente. Altura, peso e um atributo aqui, circunferência abdominal. Para esse exemplo não ficar muito grande, eu não quis colocar muitas classes, mas vamos dizer que aqui em felino, tá? Vamos levar esse código lá para PHP. Vamos dizer que felino ele herdasse tudo da classe animal doméstico, tá? Tudo da classe animal doméstico. Então estaria aqui, ó, classe felino, extend animal doméstico, tá? Então observem que ele está na taxonomia de animal doméstico, mas ele implementa a interface sepultável. Pois bem, a pessoa poderia ser, tá? Classe Homo sapiens, tá? E aí está em outra taxonomia. Isso é, eu tenho duas classes em taxonomias completamente diferentes. Pois bem, cada um optou por implementar o calcular valor do caixão de uma maneira diferente. Aonde que eu poderia ter vantagem nisso? Bastante vantagem. Eu posso ter uma classe aqui, ó, nesse caso sepultamento, em que na hora de pegar o valor, tá, e usar a cotação para gerar o valor final, tá, do sepultamento, o que eu faria? Eu chamaria o método calcular valor do caixão, que eu sei que quem é que tem esses métodos? São todo mundo que implementa a classe sepultável. Então eu posso colocar o nome de uma interface como type hint, tá? Sem problema nenhum, para garantir que só $sepultável só sejam, né, objetos de classes que implementam essa interface. Vou chamar o método calcular valor do caixão e passar aqui, ó, com parâmetro, lembra que tinha o $valor? Passar aqui o valor da cotação atual.
tá? Então, se a gente levar para lá, observem aqui que eu tenho uma instância de felino, coloquei o peso dele aqui, ó, 3.4. Criei uma instância de sepultamento, tá? E coloquei aqui, ó, sepultamento, enterrar a instância de felino. Tá aqui o resultado sem problema nenhum. Se eu criar uma instância de pessoa, tá? Que eu vou ter que ter aqueles valores todos setados, altura, peso, circunferência abdominal, vou colocar aqui, ó, P1 é igual a new pessoa, tá? Aqui, ó, P1 é altura igual a 1,70, P1 igual a peso, tá? 68, P1 circunferência abdominal, tá? Igual a 100, tá? Eu posso chegar aqui, criar uma nova instância de sepultamento, S2, sepultamento, e na hora de pegar o valor, tá, do sepultamento, S2 enterrar, eu posso passar uma instância de pessoa, por quê? Porque ele implementa aquela interface, implementa os métodos que estão declarados naquela interface, sem problema nenhum. Então, tá aqui um Kick Preview, tá aqui lá um resultado um do lado do outro, tá? O resultado primeiro o do gato, depois o da pessoa, beleza? Com seus respectivos valores. Então observem que sim, a interface ela me dá um poder, tá? Aonde eu posso ter essa garantia desses métodos sendo implementados e essa flexibilidade de não ficar dependendo apenas da taxonomia das classes. Beleza? Pois bem, eu tenho mais um recurso, tá? Recente da orientação a objeto, que é o trait. O que são traits, né? São características. Eles são mecanismos, tá, para reutilização de códigos em linguagem de herança única, com PHP. Tá? Uma trait ela tem a possibilidade, tá, de você criar um conjunto de métodos, só que dessa vez não abstratos, e permitir que você possa literalmente enriquecer uma classe com aqueles traços, aquelas características, tá? Sem se preocupar com taxonomia de classe. Similar ao que a gente usou agora há pouco com o interface. A trait não pode ser instanciada, então eu nunca posso dar um new no nome de uma trait. E ela permite, tá, que eu possa fazer uma espécie de composição horizontal de comportamento. Porque eu não preciso dar um extend. A trait a gente vai usar uma outra palavra reservada, que é o use. Então como é que eu crio uma trait e eu uso uma trait no PHP? Vamos lá. Eu uso a palavra reservada trait e o nome da trait, ó, minha trait. Tá? Bem, criei uma trait aqui, sem problema nenhum. Tá? Eu posso criar um método aqui não abstrato, public function, tá? Oi. E se ele for executado, ele vai imprimir a palavra oi. Tá? Beleza. Como eu utilizo a trait? Eu posso instanciar a trait? Não, eu preciso usar ela no contexto de um objeto. Para usar um objeto, eu tenho que ter uma classe. Então, vamos lá. Classe teste. Tá? Bem, aqui eu coloquei o nome da classe, mas eu não estou utilizando a trait. Como é que eu utilizo a trait? Com a palavra reservada use, dentro do escopo da classe. Não é aqui antes das chaves, é dentro, tá? Use minha trait. Beleza? Qual é a consequência disso? Se eu criar aqui uma instância de teste, tá? Eu posso, muito bem, sem problema nenhum, usar aquele traço que eu meio que enxertei na classe, tá? Através daquela trait. É um traço novo, uma característica que a classe ganhou. Então tá aqui, ó, oi. Tá? Tá lá.
Ele tem um método oi sem problema nenhum. Pois bem, como eu havia falado, um dos grandes baratos da Trait é permitir, tá, que eu possa colocar mais de uma característica, isso é, mais de um traço na minha classe. Tá? Então, é como se fosse herança múltipla, mas só de métodos. Tá? Vamos ver como é que funciona nesse exemplo aqui. Eu tenho duas traits. Tá? Vamos levar para lá. Eu tenho duas traits, tá? Telefone e câmera. Na trait telefone eu tenho o método ligar. Na trait câmera eu tenho o método, tá, filmar. Eu vou criar agora uma classe chamada smartphone, tá, que vai utilizar as duas traits. Então coloca aqui use, nome de uma trait, vírgula outra, ponto e vírgula, tá? Bem, eu criei um método chamado videochamada, aonde eu vou utilizar métodos das duas traits que eu estou utilizando. A consequência disso, eu vou criar aqui um s igual a new smart, tá? Phone. Eu posso chamar aqui o método videochamada sem problema nenhum, tá? Gravando em alô. Então observem que eu posso colocar quantas traits eu quiser na minha classe. Pois bem, e o que aconteceria se as traits tivessem métodos com nome iguais? Bem, quando eu tenho mais de uma trait, tá, com o mesmo nome, tá? Eu tenho a questão de nomes de métodos iguais e eu quero utilizar as duas na minha classe, o que acontece? Eu tenho que utilizar um tratamento de conflito de nome repetido. Então, como eu utilizo esse recurso? Vamos lá. Aqui eu tenho uma trait vídeo que tem um método tag que retorna aqui essa string, tá? Imprime essa string vídeo. Eu tenho uma trait áudio que retorna essa tag, né? Imprime essa tag áudio. Se eu tentar, tá, criar aqui minha classe mídia e colocar para utilizar as duas sem fazer tratamento nenhum, vídeo e áudio, tá? O que vai acontecer? O PHP vai me dizer o seguinte, ó, esses métodos tags não podem ser aplicados. Por quê? Porque está tendo colisão com uma outra trait. Isto é, eu estou tendo conflito aqui. Então, eu preciso resolver esse conflito. Como eu resolvo esse conflito? Tá? Para dizer qual dos dois que eu quero usar. Tá? A primeira maneira é eu torno o use um bloco, tá? E aplico aqui dentro a regra. Então, por exemplo, eu vou dizer que vídeo tag, tá? Isso é, o método tag, ele vai ser utilizado instead of, no lugar de áudio, tá? Com isso aqui eu estou dizendo o seguinte: resolva esse conflito dando preferência para o método tag, só que de vídeo, tá? O de áudio não vai ser utilizado. Com isso, eu posso aqui, sem problemas nenhum, eu posso criar uma instância de mídia, tá? E chamar o método tag sem problema nenhum, tá? Porque eu resolvi esse conflito. Pois bem, vamos dizer que eu quero aproveitar os dois. Como eu posso resolver esse problema? Bem, eu posso dar um alias para um dos dois, tá? Então aqui eu poderia chegar e colocar áudio tag as, posso dar um nome qualquer, tá? Como tag áudio. Isto é, eu estou dizendo que caso eu queira utilizar o do áudio, eu vou chamar ele com esse nome aqui. Então agora eu tenho os dois. Eu tenho o do vídeo, que vai ser o default, tá?
eu resolvi o conflito usando o standoff, e eu posso utilizar o método tag áudio. Sem problema nenhum. Tá? Olha lá, vídeo e áudio. Beleza? Pois bem, na próxima aula, terceira parte da nossa aula de orientação a objeto, tá? Vamos começar vendo classe anônima e mais alguns outros recursos da orientação a objeto. Um abraço, obrigado por visitar o nosso canal. Fiquem até a próxima.